Olá, queridos irmãos, muito bom dia na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma mensagem que está no meu coração. Quero falar sobre acontecimentos bíblicos, escatológicos, sinais proféticos para o fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no templo, os discípulos chamaram o Senhor Jesus Cristo para mostrar a beleza do templo. Está no livro de Mateus capítulo 24. O sermão profético continua. Mateus capítulo 24, olha o que diz. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegou-se em particular ao Senhor Jesus Cristo 4 dos seus discípulos, certamente curiosos, e perguntaram ao Senhor. Pedro, André, Tiago e João perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo, calmo, sereno e tranquilo, disse a eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor já tinha avisado a eles sobre o engano. E para nós hoje isso não é novidade. Até parece que o engano está sobressaindo a verdade. Mas a verdade sempre vence. Olha o que o Senhor Jesus disse no 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Pelo que acredito, o princípio de dor aqui não é para a igreja, o princípio de dor é para Israel. Princípio de dor é uma alusão à mulher quando está grávida e está perto de dar à luz. Segundo os entendidos, dizem que a mulher, quando vai para dar à luz, ela está no começo das contrações. Dizem alguns que há praticamente 60 tipos de contrações. O Senhor Jesus Cristo disse sobre a mulher dando à luz: quando chega a sua hora, ela sente alegria, felicidade. Não, ela sente tristeza, porque a dor está se aplacando. Mas quando nasce a criança, a alegria chega de maneira poderosa, porque ela acaba de ganhar um presente que veio com saúde. Isso é natural. Olha as profecias da palavra de Deus que estão se cumprindo diariamente. A palavra de Deus é viva. O Senhor Jesus Cristo disse esta mensagem profética há praticamente 2000 anos atrás. E esta mensagem está em pleno cumprimento, porque ele estava falando de coisas que iriam acontecer no futuro. 34 anos, 35 praticamente, depois que o Senhor Jesus Cristo disse isso para eles. Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Jesus Cristo estava falando exatamente do cerco que Jerusalém iria sofrer e de morte de milhares e milhares e milhares de judeus. 35, 36 anos depois da sua morte, o general Tito entra na cidade de Jerusalém, trucidando homens e mulheres, fazendo atrocidades
na cidade, derrubou o templo, para se cumprir a mensagem profética que o Senhor Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Porque tinha muito ouro, muita prata no templo de Salomão, o templo que Herodes reformou. Um monumento muito grande e muito lindo. Cumpriu-se à risca a profecia do Senhor Jesus Cristo para com os judeus e para com o templo. O templo foi derribado, o ouro foi saqueado. Todo o ouro, toda a prata, pedras preciosas que havia no templo foram saqueados, em especial pelos romanos. Cumpriu à risca a profecia do Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda disse mais: mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores aqui é para Israel. Pelo que entendo, queridos, o arrebatamento da igreja, que a igreja ainda não existia, mas já estava na presciência de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio com várias incumbências, e uma delas foi edificar a sua igreja. E ele deixou profecias para a sua igreja, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse também no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ele estava falando ali, não para Israel, mas para a sua igreja. Mensagem profética para ela. O Senhor Jesus Cristo deixou as bases da sua igreja, e as bases da igreja do Senhor são os 12 apóstolos. As 12 colunas da igreja de Cristo são os 12 apóstolos. Mas nenhum deles eram apóstolos ainda, enquanto Jesus estava vivo com eles. Nenhum deles eram apóstolos, eles eram discípulos, aprendizes. Eles viriam ao longo do tempo a ser respeitados em sua palavra, em suas mensagens. Jesus Cristo, uma certa ocasião, disse para eles, para que eles não tivessem medo das tribulações, das tentações, das perseguições. Jesus Cristo orou por eles. Na oração ali em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo orou por eles, pedindo a Deus, a eles, graça, paz e sabedoria, porque eles iriam ficar. Jesus Cristo iria voltar para sua casa e eles iriam ficar, levando à frente a palavra, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vai para a sua glória, eles ficam, mas ficam assombrados, assustados. O Senhor Jesus se apresenta no meio deles e disse: paz seja convosco. E aconselha eles a terem coragem, a se firmarem. Teve um que não estava no meio deles na sua primeira apresentação, mas quando falaram para ele, ele disse: eu só acredito vendo. Passou-se alguns dias. Estavam eles certamente no mesmo lugar e o Senhor Jesus se apresenta novamente e vai exatamente para ele, para Tomé, e coloca a sua mão na sua ferida, coloca a mão de Tomé em sua ferida e olha para Tomé e diz: agora, porque me viste, creste, Tomé. Seja crente, não seja incrédulo. O desejo do Senhor Jesus Cristo é que todos os seres humanos sejam crentes, mas crentes na sua palavra, na sua pessoa, porque fora isso todos são crentes, porque todos creem em alguma coisa. O mundo está cheio de religiões, de dogmas,
que prende as pessoas. Mas devemos ser crente na pessoa e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas esta é outra mensagem. Vamos analisar sobre os sinais escatológicos que Jesus Cristo deixou. Jesus Cristo disse: mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores aqui é para Israel, não é para a igreja. Acredito que o arrebatamento da igreja está aqui codificado no versículo 8. Assim que a igreja for arrebatada, aplacar-se-á no mundo inteiro dores, lamentações, choro, angústia, milhões de mortes ao mesmo tempo. Aviões caídos, milhões de carros batidos, motos em todos os lugares, ônibus, trens. Porque no momento do arrebatamento haverá duas colheitas, a colheita para a glória de Deus, porque ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja está lá no livro do Apocalipse, capítulo 3. E está escrito sobre a segurança dela lá. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar a todos os que habitam sobre a face da terra. A fiel igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja de Filadélfia, que será arrebatada. E no momento que a sua igreja, que está sobre toda a terra, for arrebatada, Israel começará a sentir as dores. Mas por 3 anos e meio Israel será protegido pelo homem do pecado, pelo iníquo, pelo homem da perdição. Porque talvez dias, semanas, depois haverá uma grande reunião, isto depois do arrebatamento. Está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 12. Haverá uma reunião de urgência, de emergência, de 1 hora. Os Illuminatis, aqueles que estão por detrás dos panos, por detrás das cortinas hoje, convocarão presidentes, em especial os presidentes da Europa, para uma grande reunião. E nesta grande reunião, 10 presidentes serão eleitos. Na profecia fala de 10 reis, 10 dentes, 10 dedos, 10 chifres. É uma alusão a esses 10 presidentes que serão apresentados nesta reunião. E esses 10 presidentes, unidos aos Illuminatis, vão escolher o homem do pecado, a besta, aquele que tomará as rédeas do mundo para consertar o mundo, porque o mundo estará em um caos depois do arrebatamento. Precisará alguém com inteligência para colocar as coisas em ordens no mundo. Elegerão esse homem. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, o verso 1. O homem do cavalo branco. Aquele que tinha um arco e saiu para vencer. Ele será eleito e tomará as rédeas deste mundo. Olha o que vemos também no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ver o que diz aqui. E no 1º ano de Dário, filho do rei Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. E no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, seria de 70 anos. Tudo isso estava na profecia. Ele então dirigiu seu rosto para Deus a orar ao Senhor, para saber o porquê que o povo estava exilado
e sofrendo. Ele orou durante 21 dias. Mas desde o primeiro dia que ele colocou os seus joelhos e abriu o seu coração em oração, Deus já mandou o anjo Gabriel para trazer para ele uma mensagem. Mas os poderes satânicos, os principados, prenderam o anjo. Passou-se então 21 dias, Daniel não desistiu de orar, de clamar, porque ele queria uma resposta de Deus. No final dos 21 dias, Deus então chama Miguel para libertar o seu anjo. Miguel vem e luta com os principados e libera o anjo. E o anjo desce, 21 dias já tinha se passado. Quando o anjo chega para Daniel, olha a mensagem que o anjo transmite para Daniel. 22. E me instruiu e falou comigo: Daniel, saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Deus deu a ordem para ele vir. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. O anjo disse para Daniel prestar atenção naquilo que ele ia transmitir. O anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, o povo judeu e Jerusalém, para extinguir. Olha o que vai acontecer, isso está na profecia e vai acontecer ainda no futuro. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. É uma pena que não dá tempo de falar sobre isso. Mas tudo isso vai acontecer no futuro. Sabe e entende, desde a saída da ordem, aqui é outra saída e outra ordem. Foi a ordem, o qual Artaxerxes, quando viu Neemias triste, abatido, e disse para ele a Neemias: por que está abatida a tua face? Ananias então fala com o rei o que tinha acontecido ao seu povo, à sua cidade que estava desolada. Conversando então com o rei compreendeu e ajudou Neemias. E liberou Neemias para trabalhar lá na cidade. E nesse tempo, Zorobabel e outros unidos foram trabalhar para recuperar a cidade que estava assolada. É esta ordem aqui que o anjo está falando. Para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, em tempos trabalhosos. Isso aconteceu. Mas a profecia das 70 semanas não terminou. Já cumpriu 69 semanas. Falta apenas uma semana. Semana de ano, 7 anos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias veio. Porque a Bíblia é clara quando diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Acharam ele mentiroso, comelão, beberrão, chamaram ele de falso profeta. Não aceitaram o Senhor Jesus Cristo em sua primeira visitação. Apenas uma meia dúzia aceitou ele. Uma meia dúzia é uma força de expressão. Perseguiram,
prenderam, chicotearam, mataram, cuspiram na sua face. Mas já estava na profecia, quando diz lá, sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. Então foi necessário o Senhor Jesus sofrer tudo isso e derramar o seu precioso sangue. Porque haveria de acontecer o mais perfeito e puro sacrifício. E o mais perfeito e puro sacrifício foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ele morreu, ele foi tirado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, note uma coisa, o povo do príncipe que há de vir, o povo já veio, destruiu a cidade, mas o príncipe que há de vir não veio ainda. Ele virá em um futuro próximo, mas depois do arrebatamento da igreja. Destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. O povo do príncipe veio, e foi muita gente, muitos, porque a Bíblia diz aqui, será como uma inundação. Jerusalém estava abarrotado, mais de 1 milhão de pessoas, porque era época de festa. E veio então soldados romanos, milhares, porque foi uma inundação. Quando se fala inundação, se fala em surpresa. Muitas pessoas, muitos soldados, pegando o pessoal de surpresa com armas. A atrocidade foi tremenda, foi terrível. Seria um prato cheio para os jornais sensacionalistas de hoje. Mas olha o que diz. Ele firmará um concerto com muito. O povo já veio. Agora, o príncipe do povo que há de vir, virá, mas depois do arrebatamento. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. É a semana que está faltando, semana de anos, 7 anos. Quem firmará um concerto com muito? O anticristo. E esses muitos aqui serão muitas nações, mas em especial Israel. Ele vai propor ao povo judeu 2 presentes, que é cessar a guerra entre judeus e árabes, que ninguém consegue cessar aquela guerra. Ele vai cessar esta guerra. E ele vai prometer também construir o templo de Salomão, construir o templo que Herodes reformou, porque os judeus sonham, anelam ter o templo para sacrifício, para adoração, e ele vai cumprir esta promessa. O anticristo vai cumprir. Em breve tempo, ele vai construir o 3º templo. Os judeus estarão felizes por causa desse presente. Mas a Bíblia diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Os judeus vão parar de sacrificar. Porque eles vão descobrir que o homem do pecado, a besta, o iníquo, que para eles era o Messias, eles vão descobrir que foram enganados mais uma vez. E eles vão romper o pacto, o concerto. Porque se tem uma coisa que os judeus não fazem, é adorar imagem. E eles vão ver que aquele homem o enganou. E aí a perseguição será terrível. Já está lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Leia lá. Eu quero parar para o vídeo não ficar muito longo. São coisas que estão para acontecer. Você que aceitou a Jesus Cristo, você faz parte da Igreja de Cristo. O conselho para nós que aceitamos a Jesus é esse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo nos aconselhou pela palavra dizendo
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos nos fortalecer na sua palavra, na palavra de Deus. Vamos buscar a ajuda de Deus para nos firmarmos diante dele nesse tempo final. Que Deus vos abençoe. Dê um like, nos ajude a transmitir a palavra de Deus. Compartilhe a mensagem, as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.